Boa, meu povo. Ó, tô gravando aqui, ó, dia 26/4/2026, nosso simulado geral, português, raciocínio lógico, informática e direito da banca Sebrasp. Vamos dar uma lida aqui, ó. Questão 1. Um perito avalia o risco de sinistro considerando as seguintes probabilidades de ocorrência. Aí ele dá aqui, né, a situação 1, 2, 3, né? A probabilidade de um segurado sofrer acidente de trânsito é de 20%, ou seja, o P de A 0,2. Aí o item 2 aqui, ó, a probabilidade de um segurado ser vítima de furto é de 15%. Aí aqui 0,15. Probabilidade de um segurado sofrer ambos os eventos, ou seja, o evento ali de acidente de furto é de 5%. Aí ele dá isso aqui também. Aí ele pede para você julgar o item. A probabilidade de um segurado sofrer um acidente ou ser vítima de furto é de 35%. Vamos ver isso aqui, ó. Eu deixei no material lá na comunidade, tem uma equação que você relaciona esse tipo de problema de conjuntos, que a Sebrasp sempre traz essa questão de conjuntos, tá? Eu vou desenhar aqui, mas na prova, se você, eu mesmo não utilizo desenho na prova, eu faço ali pela equação, mas aqui estou mostrando para vocês entenderem de onde saiu a equação. A gente tem aqui os eventos, você começa colocando a interseção. A gente tem o evento acidente e a gente tem o evento furto. E aqui nesse conjunto a gente vai colocar as probabilidades deles ocorrerem. Primeira informação que você vai começar é na interseção, ó, que ele falou no enunciado, a probabilidade de ocorrer acidente e furto é de 5%, tá? Então você vai começar colocando sempre na interseção, aqui 5%. Só que o enunciado falou que a probabilidade de ocorrer o evento A é de 20%, tá? E a gente já tem 5% aqui. Então, aqui vai ficar 20 menos 5, 15%, tá? Se a gente somar os dois, vai dar exatamente esses 20%. Beleza? E aqui para o furto é de 15%, só que a gente já tem 5%, então aqui vai faltar 10%. Se a gente somar os dois, 10 mais 5, vamos ter aqui 15%. E se a gente somar isso aqui tudo, vai ser exatamente a probabilidade que ele quer do problema, que seria a probabilidade de ocorrer um ou outro, tá? Aqui, ó, para vocês verem essa equação que está lá no material que eu deixei para vocês lá no Drive, ó. Probabilidade de ocorrência, ó, de A ou F, a probabilidade de A mais a probabilidade de F menos a interseção, tá? E a gente chega aqui, ó, em 30%. Se a gente calcular somando isso aqui, ó, 15 mais 5, 20 mais 10, 30, dá 30%. Beleza? Então, essa probabilidade é 30% e não 35%. E, portanto, esse item aqui está errado. Beleza? Vamos seguir aqui para o 2. Ó. Pessoal, vou pausar o vídeo aqui um minuto para falar sobre a nossa plataforma de estudos. O que você vai encontrar lá? Nós temos uma plataforma de estudos com materiais ali, resumos de português, raciocínio lógico, informática e também esses simulados que eu faço toda semana no YouTube. Eles ficam disponíveis por 7 dias e depois vai para essa plataforma de estudos. Lá na plataforma você vai encontrar todos esses resumos com questões comentadas, questões de prova, exatamente como eu estou fazendo com vocês aqui no vídeo. E também a gente vai ter ali, vamos fazer simulados ali, principalmente da banca FGV e Sebrasp, de outras bancas, como FCC e Deccan, e as demais bancas também. O pessoal que estiver lá na plataforma vai ter prioridade na escolha das bancas para os simulados. Vamos fazer ali um estudo bem direcionado. Bom, e se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriel Rodrigues Azambuja, igual você está vendo. Aí no vídeo fiquei em quarto lugar no concurso da Embel, Indústria de Materiais Bélicos. Eu já venho estudando e fazendo resumos há mais de 3 anos. E foram esses resumos que me levaram à aprovação.
Eu estudava antes por materiais longos, assistia muita videoaula, mas o que me fez ser aprovado de fato foi estudar em cima dos meus erros, tá? Foi estudar ali bem direcionado em cima de questões que eu estava errando, filtrar e estudar questões que os candidatos estavam errando justamente para eu poder me diferenciar desse pessoal. E foi exatamente isso que eu montei o material, os resumos, que tem ali a teoria completa de português, raciocínio lógico e informática, que são matérias cobradas ali em praticamente todos os concursos públicos. E também eu fiz esse material baseado ali nos erros das questões que eu e diversos candidatos estavam errando. Eu peguei ali, filtrei questões para saber ali, filtrei questões de alguns sites para saber ali as questões, principalmente que o pessoal estava ali errando, e compilei também nesse material para eu poder também estudar. Então é isso, se você quiser ser membro da nossa plataforma de estudos, somos mais ali de 150 alunos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E estamos com uma promoção especial nessa abertura de turmas. Você vai pagar apenas uma vez e vai ter o acesso por toda a sua vida. E fazemos ali a cada um mês 3 simulados, fazemos e subimos na plataforma com resolução em vídeo, igual essa aqui que você está vendo, e também você vai ter acesso aos materiais de português, informática e raciocínio lógico, que são matérias que caem ali em todos os concursos públicos. Você vai ter um estudo direcionado lá na plataforma dessas disciplinas base, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença ali na sua aprovação. Beleza? Dado o recado, vamos voltar aqui para o vídeo. Uma pesquisa realizada com 180 profissionais que trabalham no Ministério Público de determinado estado revelou. Aí ele dá aqui as informações, certo? E ele dá aqui no enunciado, ó. E ele pede o seguinte, para a gente julgar, né, no caso. A probabilidade de um dos participantes da pesquisa, selecionado ao acaso, goste de atuar nas 3 áreas mencionadas é superior a 10%. Vamos ver essas 3 áreas aqui, ó. Essas 3 áreas, ó. 95 gostam da criminal, 125 na defesa, tá, 65 na defesa do patrimônio público e social, beleza. Aí, ó, 60 gostam de 2 áreas, 40 pessoas gostam aqui, ó, das 3, né? Que é isso aqui que a gente vai usar, ó. Que ele quer a probabilidade de gostar das 3, não é? As pessoas gostarem ali das 3. Então a gente vai usar esse número aqui, beleza? Não, na verdade não é esse 40 não. 40 são as pessoas que gostam de atuar na área criminal e na área de defesa de patrimônio público, tá? Então são 2 áreas, ó. 60 que gostam da área criminal e defesa de direitos coletivos e difusos, que são 2 conjuntos, ó. São 2 conjuntos. A gente vai achar que são 3 conjuntos, que é o que ele quer aqui no problema, ó. Ele quer a probabilidade que um dos participantes selecionado ao acaso goste de atuar nas 3 áreas, ó. Aí ele deu aqui pra gente, ó, 20 gostam de atuar nas 3 áreas citadas, tá? Então a probabilidade vai ser quem aqui? O evento que a gente quer que aconteça, esse aqui, né, dividido pelo total ali de casos. Então a gente tem aqui 20 dividido aqui. Quem que é o total de casos? São 180 profissionais, ó. Então vai ser 20 dividido por 180. E aqui ele falou que é superior a 10%. Falou que é superior a 10%. E agora você vai avaliar isso daqui, ó. Você vai avaliar, ó, essa desigualdade aqui, tá? Você vai passar multiplicando, dividindo e você vai avaliar se esse número aqui realmente vai ser maior do que esse número aqui. Se for maior, você vai marcar como certo. Se for menor, você vai marcar como errado. É isso que eu faço para analisar, para não ter que ficar fazendo muita conta na banca da Sebrasp, tá? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos simplificar aqui, ó. Vamos passar esse 10 para cá, multiplicando, e a gente vai ter, ó, aqui 200
é maior que 180. Isso é verdade? É verdade. Então, esse item aqui está correto. Certo, portanto, o gabarito. Questão 3. Uma agência de vigilância é responsável pela fiscalização de 10 regiões, das quais 4 são consideradas zonas de risco, e anualmente são agendadas 5 fiscalizações, e as regiões a serem fiscalizadas são sorteadas de maneira totalmente aleatória. A partir dessa informação, dessa situação hipotética, considerando que X seja a quantidade de regiões que, entre as sorteadas, são zona de risco, julgue o item a seguir. A probabilidade de pelo menos 2 regiões fiscalizadas este ano serem zonas de risco é menor que 75%. Como que a gente vai começar esse problema? Quando ele dá, você está vendo que ele dá duas informações, zona de riscos e zona que não é de risco, tá? E você vai colocar quantas são de risco e quantas não são de risco, porque isso é um problema de contagem. Ó. Então aqui a gente tem 10 regiões, ó. 4 são zona de risco e 6 não são zona de risco. Beleza? Ele quer que pelo menos 2 regiões seja em zona de risco. Ele falou que a probabilidade disso ocorrer é menor que 75%. Serão fiscalizadas 5 regiões. Ó. Vai ser um sorteio lá e 5 regiões ali serão fiscalizadas, tá? O que a gente vai fazer aqui para analisar? Ó? Aqui ele falou, ele quer a probabilidade de pelo menos 2 regiões. Então, a gente teria 2 formas de resolver esse problema. Primeiro, falou que pelo menos 2 regiões, então pode ser a probabilidade de 2 regiões serem sorteadas, ou a probabilidade de 3 regiões serem sorteadas, ou a probabilidade de 4 regiões serem sorteadas, mais a probabilidade de 5 regiões serem sorteadas, tá? Ou seja, a gente vai somar essas probabilidades. Ele quer que pelo menos 2 regiões sejam sorteadas. E tem um outro caso que eu gosto de falar e trazer aqui em problemas de probabilidade, que é você calcular o que ele não quer. A gente vai calcular os casos proibidos. Isso aqui é o que ele quer, ó. Isso aqui é o que o problema quer, que a gente calcule. Isso aqui é o que o problema não quer. Ou seja, de x ser menor do que 2. Ou seja, nenhuma região ser de zona de risco ou uma região ser de zona de risco, tá? Essa é a probabilidade aqui que eu coloquei para vocês de x ser menor do que 2, tá? Que é o que ele não quer no problema. Ele quer que pelo menos 2 regiões fiscalizadas estejam em zona de risco. E aqui o que estamos calculando é que menos de 2 regiões fiscalizadas estão em zona de risco. Ou seja, a gente calcula a probabilidade de nenhuma região estar na zona de risco e soma com a probabilidade de apenas uma região estar em zona de risco. Isso é o que ele não quer, beleza? Obviamente, o que ele vai querer, a probabilidade que ele vai querer, vai ser o 100% menos a probabilidade do que ele não quer. Vai dar exatamente esse primeiro caso aqui. E a gente não vai precisar calcular todas essas probabilidades do primeiro caso, tá? E é exatamente isso que vamos fazer, beleza? Agora, essa primeira probabilidade aqui, ó. Probabilidade de x ser igual a 0. Ou seja, de nenhuma região sorteada está na zona de risco. Quantas regiões que não estão na zona de risco existem? 6 regiões, ó. São 4 em zona de risco e 6 regiões que não estão em zona de risco. Então a gente vai combinar essas 6 regiões de 5 em 5, correto? Porque serão fiscalizadas 5 regiões. Então aqui, ó, combinação de 6 agrupados de 5 em 5 dividido pelo total. No total são 10 regiões que serão agrupadas de 5 em 5,
tá? Essas 10 contam as regiões que estão em risco e as que não estão em risco, beleza? Então, essa aqui é a primeira probabilidade, correto? E agora vamos para outra probabilidade. O que ele quer aqui, ó, que apenas uma região esteja em zona de risco. Então, espera aí, ó. Se vão ser sorteadas 5 regiões, aqui a gente vai ter uma em zona de risco, que ele quer exatamente 1, e 4 regiões não estão em zona de risco. E é exatamente esse o cálculo que a gente vai fazer, ó. Ó, coloquei para vocês aqui, ó, zona de risco. Zona de risco. A gente tem 4 em zona de risco e a gente quer exatamente uma seja sorteado. Então, combinação de 4 agrupado ali de 1 em 1. E queremos aqui, ó, que as outras 4 regiões não estejam em zona de risco. Quantas regiões não estão em zona de risco? 6. Então, a gente vai fazer combinação de 6 agrupados ali de 4 em 4. Beleza? É isso o problema. É isso que precisa ser feito. É uma questão difícil, não é uma questão fácil, tá? Por isso que eu falo, se você não tem um contato com esse tipo de problema, com esse tipo de exemplo, vai cair na prova, você vai errar e você vai perder a sua vaga, porque um concurso público hoje em dia está muito concorrido e uma questão ali é capaz de diferenciar ali, por exemplo, tirar a sua vaga, se você está em quarto, uma questão que você erra ali, você acaba indo para o 20º ou para o 30º. Os concursos públicos estão dessa forma, está muito concorrido, tá? Então você precisa ter um contato com esse problema, que é o que eu trago aqui para vocês, justamente para você não ter uma surpresa ali na prova, tá? Então aqui calculamos, essa aqui é a probabilidade, ó, de x igual a 0. Essa primeira conta aqui é a probabilidade de nenhuma região estar em zona de risco. Nós temos aqui 6 regiões que não estão em zona de risco e vamos agrupar elas de 5 em 5 porque serão 5 regiões fiscalizadas. Nós temos um total e vamos dividir pelo total de casos. Nós temos ali no total 10 regiões, tá? Então, combinação de 10 agrupado de 5 em 5, porque serão sorteados 5 regiões. E essa segunda parte aqui do cálculo, ó, vou separar aqui para vocês, ó, ele quer exatamente que uma região esteja em zona de risco, tá? E existem 4 regiões que estão em zona de risco, a gente vai combinar essas 4 regiões agrupadas ali de 1 em 1, então combinação de 4 agrupados ali de 1 em 1. E existem 6 regiões que não estão em zona de risco. E se uma vai estar em zona de risco, as outras 4 regiões não estarão em zona de risco. Então nós vamos combinar essas 6 regiões que não estão em zona de risco e agrupar elas de 4 em 4. Beleza? Então essa vai ser a conta que a gente vai precisar fazer, tá? E aqui agora é a aplicação de fórmula. E agora é a aplicação de fórmula. E eu não vou fazer aqui para a gente ganhar tempo, que é o que está lá no material de vocês, é literalmente aplicar fórmula, tá? E fazendo essa conta, a gente vai chegar que a probabilidade, ó, de x ser menor do que 2, 66 sobre 252. Logo, a probabilidade que ele quer, que é essa daqui de cima, que ao invés de a gente calcular um por um, a gente calculou dessa forma, vai ser quem aqui? Vai ser 100%, que é 1, menos a probabilidade do que a gente não quer, tá? Isso aqui é a probabilidade do que a gente não quer, beleza? Que seria x ser menor do que 2. E calculando essa probabilidade, a gente vai chegar em 186 dividido por 252. E ele falou aqui que é menor do que 75%. Então, vamos pegar esse valor aqui
e botar aqui, ó, menor do que 75%. E agora vamos multiplicar aqui, simplificar. Vamos simplificar 75%, dá 3/4, tá? E agora vamos passar multiplicando e ver se essa igualdade é verdadeira. E ó, ela é verdadeira. 756 é maior que 744. Então, esse item está correto. Esse valor aqui que calculamos, 186 dividido por 252, ele é menor que 75%, tá? Ele é menor que 75%. Então aqui você vai botar aqui como certo, beleza? Considerando que entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 têm uma habilidade de manuseio de arma de fogo e 480 têm uma habilidade de cálculo. Julgue o item a seguir. No mínimo, 210 candidatos possuem as duas habilidades mencionadas. Aqui, aquele mesmo problema de conjunto, vou colocar aqui, a gente vai começar pela interseção, tá? E ele quer saber, ó, no mínimo 210 candidatos possuem as duas habilidades, ou seja, manuseio de arma de fogo e habilidade com cálculo. Aqui, ó, a gente vai começar pela interseção. A gente não sabe quanto que é, ó. A gente vai chamar aqui de x. E ele deu as informações aqui no problema. Ele falou que quem tem, ó, habilidade, ó, com manuseio de arma de fogo, 630. Então, ó, esse conjunto todo, ó, de arma de fogo dá 630. Se já tem x aqui na interseção, quanto que vai ficar aqui? 630 menos x. Tá? Porque se a gente somar 630 menos x com x, o x vai cancelar, vai sobrar 630, que é exatamente o que o problema falou que tem. Certo? Que o problema falou que são os policiais que têm habilidade com manuseio de arma de fogo. E aqui, com cálculo, vai ser quem? Se tem x aqui, e ele falou que o total que tem habilidade com cálculo é 480, então vai ser 480 menos x. Beleza? E tem um conjunto de pessoas aqui que podem não ter nenhuma habilidade com nada, tá? Mas se a gente somar tudo isso, tem que dar um total dos 900 policiais que ele falou no problema, tá? Falou aqui, ó, no total, ó, considerando que entre 900 candidatos, ó, então 900 candidatos é o total, beleza? E agora a gente vai somar tudo isso aqui e vai igualar com 900. E a gente vai ter aqui o seguinte, ó, 630 menos x mais 480 menos x, mais o conjunto n tem que dar 900. X cancela com x, menos x mais x vai embora. E agora, isolando o x, a gente vai passar, ó, isso aqui, ó, para o outro lado e vamos passar o 900 para cá. Fazendo essa conta, vamos chegar aqui, x é igual a 210 mais n. Beleza? E olha o que ele falou no enunciado, ó. Vou voltar aqui, ó. No mínimo 210 candidatos possuem as duas habilidades. Olha o que chegamos aqui, ó. X é o conjunto de pessoas que possuem as duas habilidades, tá? São pessoas que têm, ó, as duas habilidades. E de fato, 210 é o mínimo de pessoas que têm as duas habilidades, porque o valor mínimo de x é quando n é igual a zero, tá? Então esse item aqui está correto. Está certo, beleza? Vamos aqui, ó, para o quinto. Ao opinarem sobre certo automóvel, o número de pessoas que disseram ser só bom é igual ao das que disseram ser só bonito e também das que disseram ser só barato. Já o número de pessoas que disseram ser o automóvel bom, bonito e barato é igual
ao das que disseram não ser bom, nem bonito e nem barato. Considerando as informações, julgue o item a seguir. Selecionando-se uma das pessoas que opinaram ao acaso, a probabilidade de que ela considere o automóvel ser bom, bonito e barato é inferior à probabilidade de que ela não considere ser bom, bonito ou barato. Você vê que já está errado aqui, por quê? Porque ele falou que o número de pessoas que disseram que o automóvel é bom, bonito e barato é o mesmo, é igual ao número de pessoas que disseram que o automóvel não é bom, nem bonito e nem barato. Se é o mesmo número de pessoas, a probabilidade será a mesma e, portanto, esse item aqui está errado. Beleza? Isso aqui é uma questão sem conta, mais ali conceitual mesmo para você ver a ideia ali de probabilidade. Certo? Vamos avançar aqui e vamos para a questão 6. O transporte rodoviário por carros, caminhões e ônibus é responsável por mais de 90% dessas emissões de carbono. No trecho apresentado, os termos é responsável poderia ser flexionado no plural, são responsáveis, sem prejuízo da correção do texto, dada a previsão gramatical de concordância com os elementos mais próximos, carros, caminhões e ônibus. Aqui errado, né, galera? Não tem dupla concordância, porque o núcleo do sujeito aqui, ó, é o, a gente tem aqui o sujeito, ó, o transporte rodoviário, tá? O núcleo aqui, ó, transporte. E o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito. A gente só tem um núcleo aqui. Então, ele vai ficar, ó, nessa forma, é responsável, do jeito que está aqui, ó, tá? Então, esse item aqui, errado. Beleza? Questão 7. Portanto, toda vez que realizarmos uma multitarefa, o cérebro fica mais lento e sua produtividade pode ser reduzida em até 40%. No último período, do segundo parágrafo, eu já retirei o trecho aqui para vocês, né? Dado o emprego da primeira pessoa do plural em realizarmos, aqui, ó, entende-se que o referente da forma pronominal sua corresponde ao autor do texto e ao, e ao seu leitor, né? E ao leitor do texto. Aqui também está errado, ó, porque essa forma pronominal sua, ó, o cérebro fica mais lento e sua produtividade. Produtividade de quem? Ó. Então, está fazendo referência ao cérebro. Está fazendo referência ao cérebro. E ele falou aqui o seguinte, ó. Ele falou que dado o emprego, não sei o que desse verbo, entende-se que o referente, que é quem se refere, da forma pronominal sua, corresponde ao autor do texto e ao leitor. Não. Corresponde, ó, ao cérebro. Aqui, ó. A produtividade do cérebro. Beleza? Então aqui, errado também esse item. Eu gosto de trazer essas questões porque a Sebrasp traz ali e a gente na prova, muitas vezes ali, pelo menos eu no passado errava bastante esse tipo de problema. Por isso que eu comecei a trazer bastante ele, tanto nos simulados que eu já venho fazendo, quanto no material de estudo que eu organizo com todas essas pegadinhas justamente ali para chegar na hora da prova, não ter essa surpresa, não ficar ali pensando muito, porque eu já tive esse contato anteriormente. Beleza? Vamos seguir aqui, ó, questão 8. Beng mostra que, embora não tenham sido desenvolvidos para as habitações residenciais, o aparelhamento técnico e as atividades de captação de água, as reticências passaram a ter lugar nos espaços domésticos. Já deixei o trecho aqui para vocês, que a banca Sebrasp, ela vai pedir para você voltar no texto, no período, no tal parágrafo. Eu já botei aqui direto para a gente analisar. Na estrutura, tenham sido desenvolvidos, aqui, ó. Botar aqui, ó. Tenham sido desenvolvidos
O emprego da forma verbal tenham, no plural, e do termo desenvolvidos, no masculino plural, deve-se à necessidade de concordância com os termos aparelhamento e atividades. Beleza, é isso mesmo. A gente tem aqui, ó, dois núcleos do sujeito, o aparelhamento e as atividades, tá? A gente tem aqui, ó, dois núcleos do sujeito, o verbo concorda aqui com o núcleo do sujeito, vai ter essa concordância aqui, ó, com os dois conjuntamente. Então, perfeito. Isso aqui tá correto, ó. Certíssimo. Questão 9. Elas o gastam naquilo que não satisfaz seus gostos pessoais, simplesmente porque acreditam que o respeito dos vizinhos depende de terem carros ou de abrirem suas residências para jantares. No segundo período do segundo parágrafo, as formas terem e abrirem estão no plural porque concordam com o termo vizinhos. Vamos lá, ó. Elas o gastam naquilo que não satisfaz seus gostos pessoais, simplesmente porque acreditam que o respeito dos vizinhos depende de elas terem carro ou de abrirem suas residências para jantares. Tá concordando com o vizinho? Não. Tá concordando aqui, ó, com elas, beleza? Então, questão aqui, gabarito errado, vamos seguir. Questão 10. A gente já tem o seguinte aqui, ó. Trouxe questões de concordância que justamente as questões de concordância são as questões ali que mais costuma ter pegadinhas, tá? Beleza? Vamos aqui, ó, para a questão 10. A ideia de como a raça afeta a vida daqueles que interpretam a norma e também daqueles que são afetados por ela se distingue entre os grupos sociais. No primeiro parágrafo, a forma verbal distingue estabelece concordância com o termo ideia. Vamos ver, ó. A ideia, pipipi, papapá, de como a raça afeta as vidas daqueles que interpretam a norma e também daqueles que são afetados por ela. A ideia, ó, ignora isso aqui, ó. Imagina que isso que eu gosto de fazer, pra gente fazer análise sintática, isso aqui é legal. A ideia se distingue entre os grupos sociais. Tá vendo, ó? Tá se referindo aqui à ideia. Beleza? Eu gosto de trazer essa análise aqui, porque é o que eu faço em prova também, justamente para você não se perder quando você tem ali o sujeito ali muito deslocado do verbo, você tem uma estrutura sintática ali mais complexa. A primeira coisa que eu gosto de fazer é achar o verbo. Acha o verbo, acha o sujeito e depois os complementos. Beleza? Então, a forma verbal distinta estabelece concordância com o termo ideia. Perfeito. Certíssimo. A autoridade policial deverá requerer a autoridade judicial para poder ter acesso a dados cadastrais de investigado por crime de lavagem de dinheiro que sejam mantidos pela Justiça Eleitoral. Errado. Que a autoridade ela pode ter acesso a dados cadastrais, como por exemplo, qualificação pessoal, filiação, endereço, CPF, CNPJ, independentemente de autorização judicial. Isso aqui é até meio ilógico, né? Isso aí atrapalharia ali as investigações. O que precisa de autorização judicial é no caso de interceptação telefônica. Beleza? Então aqui errado, tá? E mesmo interceptação telefônica só em casos ali específicos. Questão 12. Segundo o princípio da continuidade normativo típica revogada, a norma penal mantém-se o caráter proibido da conduta, deslocando-se o conteúdo criminoso
para outro tipo penal. Certíssimo. Aqui o crime ele não foi abolido, não há o abolitio criminis. A conduta ela continua sendo proibida, ela só saiu de uma esfera, muitas vezes ele sai de uma esfera e é deslocado ali para outra, como já aconteceu em algumas leis, né, aqui do não só do Brasil, em diversos, já vi assim em diversos outros países, sai, por exemplo, da esfera penal e vai para a esfera administrativa ou para esfera civil. Quando tem esse deslocamento, é exatamente esse termo, princípio da continuidade normativo típica, beleza? Há esse deslocamento do conteúdo para um outro tipo penal. Então aqui, certo? Questão 13. Constitui o crime de abuso de autoridade o ato de um agente público responsável por investigação antecipar, por mero capricho ou satisfação pessoal via rede social, atribuição de culpa à pessoa investigada antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Aqui certo exatamente o termo que ele descreve ali, né, como crime de abuso de autoridade do jeitinho que está lá na legislação. Beleza? Então tá correto que esse item, essa questão 13. Questão 14. Durante a operação de fiscalização em águas internacionais, uma embarcação brasileira de propriedade privada foi flagrada transportando substâncias entorpecentes. As autoridades estrangeiras permitiram que o Brasil conduzisse a investigação e eventual processo criminal, já que a embarcação estava registrada no Brasil. Com base na situação hipotética, julgue o item a seguir. Como o crime ocorreu fora do território brasileiro em alto mar e não envolveu embarcações públicas, a lei penal brasileira não pode ser aplicada no caso. Aqui é errado, né, galera? Territorialidade, por extensão, ela aplica-se a lei penal brasileira nas embarcações públicas ou privadas quando estiverem em alto mar. Então, portanto, esse item aqui, errado. Questão 15. Na legítima defesa, exige-se que o bem defendido seja igual ou superior ao que está sendo inicialmente atacado. Não. Legítima defesa, uso dos meios moderados para repelir agressão injusta, atual ou iminente a direito seu ou de um terceiro ou de outrem, né? Então, está errado que ele misturou aqui as bolas para tentar te confundir, beleza? Questão 16. Os dados de uma organização armazenados em uma nuvem pública podem ser visualizados por outras organizações sem que essas, contudo, possam alterá-los. Não, errado, pode alterar sim, pode alterar sim. Eu vou dar um exemplo que ele falou, a primeira coisa que ele falou que é uma nuvem pública. Por exemplo, um Google Drive, qualquer um pode criar um e-mail e subir uns arquivos para lá. É o que eu faço com os materiais que eu mando na comunidade. E eu tenho um parceiro que me ajuda ali a editar, montar o material. Ele consegue subir lá no Drive, alterar. Inclusive é ele que faz isso. Então, está errado esse item. Pode alterar sim. Beleza? Você que, por exemplo, que é o proprietário lá da nuvem, por exemplo, está no meu e-mail, mas ele consegue ter acesso. Beleza? Questão 17. O Google Chrome admite a utilização de múltiplos perfis, beleza, em um mesmo computador, bem como permite separação de contas pessoais e de trabalho, isso mesmo, cada qual com seus respectivos históricos, favoritos e senha. Perfeito, corretíssimo. O Google Chrome, ele permite você efetuar isso daí que ele falou, você ter múltiplos perfis. Eu mesmo tenho diversas contas ali no Google que eu utilizo para ali diversos fins, um para trabalho, outro ali
para a parte de concurso público. Então você consegue ter ali múltiplos perfis no mesmo computador, separar a conta pessoal de trabalho, cada um com os respectivos históricos, enfim, e senhas, e por aí vai. Beleza? Questão 18. Questão 18. Redes sociais como o Instagram utilizam algoritmos que se baseiam no histórico de interações para personalizar o feed dos usuários, sem a influência de anúncios pagos. Não, né, galera? Você vê ali, você que tem Instagram, por exemplo, com outra rede social, o que inclusive faz a Meta, que é o Instagram, o Facebook, ter lucro é justamente os anúncios pagos. Então você tem uma influência sim dos anúncios pagos. Eles têm uma noção ali dos seus gostos pessoais e aparece anúncios para você de acordo com seus gostos pessoais, de acordo com seu gosto pessoal, beleza? Então aqui errado. Questão 18 errado. Questão 19. Serviço de armazenamento em nuvem permite salvar arquivos, banco de dados e outras informações em servidores remotos. Perfeito. Um exemplo disso é o Google Drive. Tal que a acessibilidade e a escalabilidade são vantagens frente a dispositivos de armazenamento local. Perfeito. Certíssimo. Você tem um armazenamento local, por exemplo, você armazena numa gaveta, ali você armazenar num drive, você vai ter ali um espaço, vai ter uma escalabilidade muito maior ali para você salvar esses arquivos, fazer esse tipo de armazenamento. Beleza? Questão 20. O armazenamento de dados em nuvem pública garante total controle físico dos dados pelo usuário. Não. Total não. Total não. Que melhora a segurança da informação. Não, né, galera? Cuidado com essas palavras total, sempre. Aqui não vai ter porque alguém pode acessar ali a sua conta. Você pode ter sua conta hackeada, né? Então, cite aqui, está errado. E finalizamos mais um simulado. E eu vejo vocês nos próximos simulados. Lembrando que o simulado ficará disponível por 7 dias. Depois ele vai para a nossa plataforma de estudos. Beleza? Um abraço a todos e uma excelente semana.